Libertadores, desculpa, professor, ele só tem mais um jogo, se ele perder, acabou. O brasileiro, ele ainda tem outros para recuperar. Desculpa que eu te interrompi. Ele já deixou abrir o Botafogo, o Palmeiras, o Fortaleza abriram 3 pontos sobre ele na rodada. O Flamengo já tinha feito bobagens antes, né? Essa droga veio malhada. Ontem na coletiva, um repórter perguntou para o Tite, falou assim, você tinha dito que essa análise ia ser feita quando faltassem X jogos, acho que 10, e o seu filho na coletiva anterior disse que eram 5. Afinal, quantos são? E o Tite responde para ele, não é jogo a jogo. Quer dizer, são ele falou que mudou. Possibilidades. Ele está assumindo que mudou. Eu acho que essa coisa de ir ao sabor do vento é pior. Eu acho que essa discussão dentro do Flamengo, ela teve na época do Dorival Júnior. Lembra disso? Mas, por exemplo... Dorival não renovaram o contrato do Dorival porque não deu atenção para o brasileiro. Ele foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Poupar todo que mundo. O Flamengo ainda pode ser. Poupar, todo mundo tem que poupar. Claro que tem. O Galo poupou o Hulk até os 30 do segundo. Sim. O Hulk entra aos 30 do segundo e faz um gol. Me parece mais bem planejado do que o Flamengo está fazendo. O Flamengo foi vítima de tudo isso que você falou. Mas, para além disso... tem uma falta de planejamento em relação aos outros que é mais evidente. O Palmeiras convive com isso há anos, todo mundo sabe o que o Abel faz e como faz. O Renato Gaúcho no Grêmio, às vezes é até criticado, fala assim, o cara está sempre sacrificando de fazer. o brasileiro. Por isso que eu estou falando, essa discussão é velha. Coerente, e eu vejo todos os técnicos falando a mesma coisa. É impossível jogar o mesmo time, quarta e domingo, em 3 competições. Isso é ponto pacífico, mas manter um rumo. Se você faz um planejamento para encarar 3 competições, sabendo que você vai ter que rodar o elenco, que você, por exemplo, adota desde o início do ano que vai jogar o Campeonato Brasileiro com um time misto, então vai ter sempre 2, 3, 4 titulares, mas a maioria de reservas. Você vai girando o elenco, você vai descansando os jogadores, vai dando ritmo de jogo a outros que jogam menos. Você faz um planejamento para isso, você conduz com mais facilidade. Agora, chegar na hora do desespero e mudar o planejamento, falar assim, hoje não vem titular nenhum, nem viaja. É uma mudança radical no trabalho que estava sendo feito. Concordo com o que você está dizendo. Me parece sem rumo. Você concorda que o Flamengo já é um time muito prejudicado, quebrado pelas lesões? É quebrado porque ele vai colocar em risco mais gente no jogo, sendo que quinta-feira ele decide se vai para a semifinal ou não? Tá bom, então para esse jogo do Brasileiro, apesar dele ter tido lá um primeiro tempo interessante, mas você precisa ter 90 minutos no mais alto nível para esse jogo do Brasileiro, ele meio que abriu mão mesmo. Então, é isso. O que eu questiono é a falta de diretriz, de planejamento, são as declarações, às vezes, que tocam lá no coração do torcedor. O Tite ontem falou que a pressão do Flamengo é a mesma do Guarani, de Bagé, sei lá. Isso eu acho que não. Não. A pressão sempre teve. Teve no Guarani, teve não sei aonde. Guarani, assim, a gente tem até midiaticamente... Não, ele disse que a pressão em cima do treinador... Até midiaticamente. O Flamengo tem um espaço que os outros clubes não têm no Brasil. Em relação à mídia, em relação à torcida que tem. A pressão do Flamengo é a maior que tem. Mas espera não é a mesma. Não é. Do Juventude, do Guarani, lá onde ele trabalhou. Pressão no cargo, ele citou os clubes que ele trabalhou. Ele não comparou o Flamengo a esses clubes. Mas quando ele diz que a pressão é a mesma, ele coloca no mesmo patamar. E ele sabe que não é. Não, mas ele diz a pressão da função que ele exerce. Ele vem dando declarações que não são bem pensadas, que não são da forma política. Outro dia ele falou que cada dia no Flamengo é mais um dia que ele está longe do Flamengo. Pergunta para Rafael Prats. Você levaria os titulares para jogar contra o Grêmio ontem? Os que tivessem condição física, sim. Você sabe que você correria o risco de machucar mais gente ainda. Risco de contusão tem até em treinamento, Abel. Risco de machucar. Mas no jogo mais, treinamento. Assim, porque a gente pensa no jogo do choque, o jogo oficial. Então você levaria? Levaria alguns. O professor levaria também. Eu levaria alguns. O Gabigol eu levaria com certeza. Porque primeiro que ele já não vai escalar. O Gabigol ele acabou de dizer que vive com problemas físicos? Não, mas o Gabigol tá apto. Assim, o Gabigol pode ir. Não estou dizendo que ele não está apto. Estou dizendo, o técnico falou, o Tite falou na coletiva, que o problema do Gabigol é que ele está com muitos problemas e que ele não entra na forma física.
Mas porque que tá sempre machucado, ficou parado porque estava com um problema do doping, aí quando voltou, jogou um pouquinho, se machucou de novo. Mas se ele está com problema físico, ele não pode participar, ele não pode estar no banco, ele não pode ser uma opção, ele não pode jogar alguns minutos só porque está com problema físico, então não joga mais no Flamengo. O que chama muito a atenção... Provavelmente é a vontade de muita gente no Flamengo. Então decide isso de uma vez. Na quinta, o Gabigol não vai ser titular, isso é claro. Ele pode entrar no desespero. Então ele poderia estar ontem, é só um nome para dar uma recheada nessa garotada toda. Diga, Prato. Não, o que chama muito a atenção, que a gente está falando aí da comissão técnica da Seleção Brasileira nas 2 últimas Copas do Mundo. Então a gente fala de um trabalho de excelência. A gente imagina o seguinte, se a comissão técnica da Seleção Brasileira em 2 Copas seguidas é a melhor comissão técnica do Brasil. Senão ela não seria a comissão técnica da Seleção Brasileira. A gente pensa isso. Então, como o Tite sempre quer explicar muito com detalhe, leva o auxiliar, que leva o preparador físico, tudo parece muito pensado. Quando acontece uma série de problemas, alguns repetidos, outros não, isso chama muito atenção. Porque isso tira o Tite de uma zona de conforto, que ele geralmente está acostumado a trabalhar, ele faz tudo de caso muito pensado, até as palavras colocadas são muito pensadas, tudo no Tite é muito estudado, que é muito pensado. Então, assim, mas quando às vezes acontece... nem são bem estudados, não, porque ele tem dado declarações muitas vezes infelizes aos coletivos. Isso chama a atenção de alguém que geralmente é muito preparado, até demais a exaustão em relação a perguntas e respostas. Seleção brasileira, 2 Copas do Mundo. Durante a Copa do Mundo é um dia a dia estressante, desgastante. Sim. Mas no ciclo, você vai jogar uma vez por mês, às vezes fica 2, 3 meses sem jogar. Não tem a exigência que tem. Muitas vezes o Tite me parece desgastado também fisicamente. Também, não só emocionalmente, como claramente ele está, como também fisicamente. O dia a dia de jogar quarta e domingo com viagem é puxado. Não é nenhuma novidade para ele, Eugênio. Ele fez a vida dele em relação a isso. Tem nenhuma grande novidade nisso. Não. O calendário não é novidade para ele. Eu concordo com o Prato. Ele ficou 6 anos na seleção brasileira. Mas quantos anos ele foi técnico de clube antes? Sim, foi antes, mas o tempo passa, Bel. O tempo passa, as exigências são outras, o futebol é outro. Mudou. O futebol de hoje não é o futebol de 10 anos atrás, não. Mas disso ele não pode reclamar. Ele sabe que a profissão é essa, então, ele sabe, e é um desgaste emocional, e a pressão é maior sim, Tite. A pressão no Flamengo é muito maior. Tudo bem, você pode comparar com a do Corinthians, mas não com a do Guarani de Bagé. Aliás, ele não cita o Corinthians. Acho que é até pensado, porque ele quer se dissociar um pouco do Corinthians. Agora ele sabe tudo isso. Vou citar outro exemplo. Não, completa, desculpa. Ele tirou um ano sabático uma vez, quando tinha acabado de ser campeão pelo Corinthians, não conseguia resolver aquele elenco, porque ele se apega demais, e aí tirou o ano sabático. Voltou, inclusive, melhor. Voltou melhor. Talvez seja a hora de um ano sabático. Eu vou citar outro exemplo para lembrar como essa discussão, que é válida, não estou dizendo que ela não é válida, mas que ela é recorrente. Uns 2 anos atrás, o Palmeiras estava numa fase de mata-mata, assim como o Flamengo, da Libertadores contra o Atlético Mineiro. Tinha um jogo de volta na semana seguinte. Já sabe o que eu vou falar, né? Sim. Aí, ele teve um jogo contra o São Paulo no final de semana, e o São Paulo lutando para não cair. A torcida queria que rebaixasse o São Paulo. A torcida do Palmeiras em peso, não, é time titular, vamos ganhar do São Paulo, que se o São Paulo perde, ia estar com a corda mais ainda no pescoço. Ele colocou um monte de reserva, caiu todo mundo em cima de pau nele, desculpa a expressão, todo mundo cornetando. Lembra disso? Sim. Não estou inventando nada. Não sabe o que é Palmeiras, não sabe o que é o clássico, não sabe o que é isso, tinha que rebaixar o São Paulo. Desceram a lenha nele. Chegou na quarta-feira, eliminou o Galo, se eu não me engano, no Mineirão. Se eu não me engano, esse jogo. Porque foram 3 anos seguidos em mata-mata contra o Galo, então eu confundo mesmo. Mas um desses foi assim. E o Palmeiras foi campeão, não se falou mais nada. Vamos assinar papel aqui, Abel. Se o Flamengo for campeão da Libertadores, eu retiro tudo que eu disse. Não só você, todo mundo. Assina o papel pra mim. Não preciso assinar. É isso que eu tô dizendo. Se eliminar o Penharol na quinta-feira, que eu acho difícil, sim. Mas se eliminar... Espera um pouquinho. Ele fez tudo certo. Tinha que ter tirado o mesmo contra o Grêmio. Isso, tudo em cima dos resultados. Agora, é o seguinte... Com o Palmeiras foi assim, é sempre assim. Quinta-feira. É sempre assim. Vamos falar sobre esses assuntos a partir de quinta-feira. Por quê, Abel? Quinta-feira, para quem está nos acompanhando, é o truco do Tite. O que é o truco? Truco é um jogo que você tem, quando você tem a melhor carta, você truca.
Então, quinta-feira, ele já na quinta passada falou o seguinte, vocês podem me cobrar, vai ter gol em Montevidéu, o time... Então, quinta-feira a gente vai saber o seguinte, se ele tá com o Zap ou se ele tá blefando, tá com pica-fumo. E o Então, na Eugênio falou quinta-feira, assim, no se for del campeão, Siglo, não o precisa Lafieira ser tá campeão. lá. O Lafieira tá lá no Casa-Mata, conhece essa Libertadores a Adoro todo esse direito. termo, Casa-Mata. É. Nossa, ele Então, o Ele é Lafieira tá lá, gaúcho. técnico do Lá Peñarol. no Sul que eles falam assim. Ele vai pro jogo também, jogo de cartas aí, jogo, Ele o tem as baralho. cartas dele. Ele tem as cartas dele. Pergunta importante, O na Tite não sabe se segunda-feira ele pra tá com você, o Zap ou se ele tá blefando. você acredita na classificação do Flamengo? Respondo na quarta. Ué, mas por que não Não, hoje? porque até quarta tem muita coisa pra acontecer. Vai viajar, Mas vai hoje, chegar qual lá, é- o Eugênio vai chegar lá qual a pra contar possibilidade alguém, hoje? Vai me contar. Num grau de possível, muito possível, 60-40 provável, difícil, muito 60-40 difícil, quase Peñarol. impossível. 60-40. 60 Peñarol, 40 Flamengo? Isso. Então tem uma possibilidade grande pra ele. né? Exatamente isso. E pra você? Obrigado, professor. 60-40 e Seja se o bem-vindo. Flamengo passar, acho que passa dos pênaltis. Mas pro Eugênio não é essa porcentagem não, tenho certeza. Eu conheço o Eugênio. Não zica muito o Peñarol. Eugênio, qual é a possibilidade? 50-50. Ah, garoto. É um gol só de vantagem. Não vem com esse papo. Mas é uma vantagem. Você é o defensor do como diria fator Tite, casa, olha da no olho, força, Eugênio. É um da gol- força da torcida do Peñarol? casa é Abel, outra nós estamos vantagem. falando do Flamengo. 50, 50. E É, mas Peñarol? vamos pentacampeão Peñarol da joga América, vôlei? mas O outro lado é que pentacampeão da O América. Flamengo 5 vezes é campeão o disso aí. clube hoje com o maior 5 investimento vezes da América campeão. do Sul, Ah. né? Que tem um elenco de respeito. E a vantagem? Vive um momento difícil, mas está concentrando esforços para tentar reverter. Para mim é tudo Você tá de falando igual sério? para igual. Sim, mas o Peñarol ganhou o primeiro jogo. Ganhou o primeiro jogo, como Grande o Flamengo vitória. pode ganhar fora também. Então Espetacular 50-50 pra você? 50-50. Então você aprova o Tá Tite aberto. ter poupado os Não, titulares. porque o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Tem nada a ver uma Campeonato coisa. Brasileiro. Aí, professor. O Tite até semana passada dizia, não posso poupar jogador, senão eu vou poupar meu emprego. E aí? E ele ontem pequena, poupou o né? emprego dele. Fala, professor. Agora ficou pequeno. Fala, o que você Se achou? tá igual, então tem que poupar. Jueves, em campeão del siglo. Allá. O que é isso que Nós você tá falando? outros vamos Jueves, hablar. quinta-feira, é isso? Ah, Jueves é quinta-feira? É lá que nós vamos conversar. Deixa a pelota rolar. Não, eu Deixa posso rolar. conversar quando eu voltar. Que eu vou lá, a partir de amanhã nós estamos lá, a equipe Isso da daí. ESPN. Isso. Vamos participar dos programas Vem, tá. quarta e quinta. Vamos E lá. tem surpresa, hein? A gente vai trazer surpresa. Surpresa? É, fica atento aí. Você vai O pessoal trazer, tá doce trabalhando. vai trazer doce de leite uruguaio pra gente, é isso? É jornalismo. Aí é bom, hein? No ar, no ar, no ar, Isso no é ar. de comida, restaurante, Abel. Deixa eu falar uma coisa, Você ô, viu? Eugênio. Semana passada eu fiquei assim, embasbacado com a participação de Elton Serra. O comentarista que Ó, nunca... ó, eu tô levantando Daqui a a bola pra pouco você. estará conosco. Exatamente, tô levantando. Elton Serra e Gustavo Zupac na praia em Verdade. Fortaleza, de óculos escuros Verdade. e tomando água de coco. E aí? Então o que você vai aprontar em Tira onda. Montevidéu? Você sentiu Vai provocado? aparecer tomando mate? Ah, me aguarde. É isso aí, garoto. É carboneiro. Assando uma carninha? Hã? Assando uma Não, carne? aguarde. Na confia. entrada ao vivo? Ah, fique É tranquilo. trabalho isso aqui, Eugênio. Trabalho, vamos trabalhar. Informação. Já estamos trabalhando. Trazer informação. Já estamos Então vamos trabalhando com tudo que é produção Boa, e tal. garoto. É. Fica atento aí. Só lembrando, Tá chegando o dia. Penharol ontem ganhou de 5-0 do Cerro E pelo foi pouco. Campeonato E foi Uruguaio. pouco. Lidera a Falou, tabela o Cerro- anual do Campeonato O Cerro Uruguaio. assinou depois, pouco. Não, peraí, você... Com isso, abriu 2 pontos de vantagem sobre o Nacional, que empatou na Mas rodada. no geral tá atrás. Na tabela, Ó, então, na tabela não. Na Então, tabela geral, o você Penharol quer é o primeiro mudar a sua colocado. porcentagem? Você falou 60% de possibilidade aí É pro, 7 de pro pontos Penharol, de vantagem. 40% pro Flamengo. Aí o Flamengo, vocês estão criticando, Não, na criticando sua não. opinião, que o Analisando. Tite não levou os titulares, babá, perdeu do Grêmio, o Penharol ganhou de 5-0. Penharol chega mais animado, é isso? Não. Tá parecido. Tem vantagem que é importante. Eu vou dar uma mexida na minha. Por quê? 55 a Por quê? 45. Por quê, professor? Por quê? Deixa eu te falar uma Amarelou. coisa. Deixa eu te falar uma coisa. 55 a Amarelou. 45. Eu vou voltar um pouquinho. Pera. Ah, o Flamengo. Sabe quem tá do outro lado? Se vocês não sabem? Sim. Um clube pentacampeão da América. Sabe esse torneio aí? Que os brasileiros estão nominando? Ele ganhou 5 vezes. 5 vezes. Quando foi a 5. última? Quando foi a última? 5. Mas ninguém mais Ué, joga. mas o futebol não começou hoje. Começou A há muitos última anos. não foi com o gol Então, do assim, ganhou Diego 5 aqui? vezes esse torneio. Quando foi a última? 87. Então segura aí. técnico Dá uma jogava- segurada técnico também. fez o gol Tá da muito vitória. animadinho. Ganhou 5 Isso aí vezes. faz muito 87 tempo. faz tempo. Ele, quando tá em crise, é semifinal. Grande coisa. Quartas de final. O Santos Então, ganhou 3 também. Tá peraí, na segunda divisão. É, Desde tá. 2011 Mas o quê? não chegava no Então, mata-mata. Não chegava no mata-mata, mas não importa. Então o que acontece é o seguinte. Não importa. Se for passado, então, o Santos Espera ganhou 3. pouquinho. Do outro lado tá um pentacampeão da América. Sabemos disso. Conhece nós esse sabemos. torneio a torto e direito. Flamengo já também esteve conhece. lá embaixo, já esteve lá em cima. Então vamos ter calma um pouquinho, que Jueves, em campeão del siglo, hablamos depois. Ele tá demais hoje, né? Empolgado ele. Ô, Empolgou. calma. Não empolga não, Prates. Vai não calma, empolga não. vai com calma. Não empolga vai não. com calma. Nós Não vamos tem um time falar só agora- na América, não.
Não, depois desse Não, mas eu tô entusiasmo... colocando meio a meio. 50-50. Pode empatar. Vai jogar para empatar, Ó. depois ver se... Tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Fica ligado aí no nosso canal, que assim que a gente tiver mais notícias e informações do Mengão, nós vamos trazendo pra vocês. Mas nesse momento, a informação que temos é a pressão do técnico Tite, que está praticamente por um fio para poder ser demitido aí do Flamengo. Ninguém aguenta mais o Flamengo jogar dessa maneira como está jogando, né? Vamos ver o que o Tite vai preparar para a partida contra o Peñarol. Não se esqueça, dá aquela moral, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.